Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre Alya-san, sim, o anime da russa, que eu provavelmente não iria fazer vídeo, só que tem aqui uns tópicos, algumas coisas que eu até gostei, mais do que eu inicialmente estava a contar, para ser sincero, e daí eu também querer fazer este vídeo para falar sobre então o anime. Ele é desta temporada, como já fiz aqui algumas outras primeiras impressões, portanto esta é apenas mais uma, e para quem ainda não viu, o anime é basicamente uma comédia romântica, onde o nosso protagonista, o Kuze-kun, está na escola e tal, ele dá-se muito bem com uma princesa, entre aspas, gelada, que é a nossa russa, porque ela basicamente rejeita toda a gente, e ela é meia russa, meia japonesa, ok? Portanto ela é half-half, portanto ela não é totalmente russa, então ela fala em japonês, só que de vez em quando ela quer principalmente exprimir os seus sentimentos, ela faz em russo, pensando que ninguém entende, porque né, é normal entender em russo. Só que tem uma pequena aqui pormenorzito, é que o Kuze, o nosso protagonista masculino, ele percebe russo. Ele percebe russo desde a sua infância, até porque tem um plotzinho que ele conhece alguém russo, provavelmente é a irmã da Alissa, portanto não sabe ao certo, mas para quem está anime only, como é o meu caso, porque eu não sei a novel, parece ser ela, até por alguns encontros, alguns flashbacks, alguma maneira, o facto da irmã dela também, que é a Misha, também parecer que já o conhece e tudo mais, claramente. Portanto, realmente há aqui algo extra, mas então o nosso protagonista, ele percebe russo, só que ele tem que se fazer despercebido para não perceber o russo, né? Porque senão provavelmente o facto dele ouvir várias coisas, vários dos sentimentos da Alice, né? Aquela da Alia, que ela literalmente diz que gosta dele e tudo mais, mesmo não sendo 100%, ela tendo consciência 100% que gosta, ele, pronto, se ele dissesse isto após já ter ouvido tanta e tanta coisa, provavelmente não seria bom, benéfico para ele. E como tal, então ele faz de conta que não percebe, embora perceba e acabe também por, pronto, se perceber que ela gosta dele, ou pelo menos parece que ela gosta dele, né? Pelo menos no ponto de vista do nosso protagonista, claro. Portanto, a obra é bastante normal, é uma rom-com, portanto eu nunca tinha nem sequer pretensões de falar sobre isto, porque pensei que ia ser algo normalzito, mas até me tem surpreendido, principalmente na maneira como a história é, de certa forma, contada e como é levada. Por exemplo, no terceiro episódio, tivemos um episódio que foi praticamente todo de flashbacks, a falar um pouco do que aconteceu com a Alia, como é que ela conheceu também o Kuze, o protagonista, como é que eles começaram a se dar, né? Porque é que eles se dão, isso é um bocadinho estranho no início, porque não percebemos bem porquê. Oh, claro, ele é o protagonista, eu sei, mas eles dão um contexto que é interessante, não é uma coisa caída do céu, mas a maneira como foi, de certa forma, levado, a maneira como o storytelling foi feito, até não foi mal, eu até simpatizei com a razão e até funcionou bem, não me pareceu muito forçado, não me pareceu... Normalmente neste tipo de rom-com os comandos são sempre muito forçados, muito caídos do céu, mas até nem me pareceu assim tanto, porque eles até deram um contexto minimamente interessante para aquilo ter acontecido, ok? Portanto, já acho que esse episódio acabou por me surpreender positivamente, porque eu não estava mesmo nada à espera da obra, ainda estava a ver, porque também é uma produção da Dogakobo, uma produção bastante consistente, com os designs bastante consistentes, claro que não a nível dos da Kappa e da Oshinoko, também da Dogakobo, mas minimamente interessantes. E portanto, eu estava a ver, pronto, estou a ver, ok, é engraçadinho, tem umas coisinhas aqui e ali. O protagonista também acaba por ser um bocadinho diferente do normal, né? Ele tem perfeita noção das coisas, não é tão denso quanto a maioria destes rom-coms. É claro que ainda não deu para ver bem se ele se apercebe ou não realmente que ele gosta, apenas ouve ela falar em russo e tudo mais, mas a verdade é que ele parece um bocadinho diferente da densidade normal e também a própria personalidade dele não é muito exagerada ao ponto de parecer, se me permitem a palavra, cringe, como existe por exemplo em Oresuki, onde o protagonista, ok que tem piada, mas chega a certas coisas que são bem realistas, mas ao mesmo tempo também não é alguém super, lá está, é denso, alguém que não sabe o que é que se está a passar à volta, alguém que não tem noção nenhuma. Portanto, eu acho que ele está ali num middle ground, se podemos pôr assim, de como seria um protagonista um bocadinho mais, entre aspas, normal, e claro, obviamente e nem exagerado em algumas coisas, porque estamos a falar de uma rom-com, de uma light novel, onde realmente tentam apelar muito para este tipo, para este tipo de narrativa. Portanto, dentro do que se propõe, até não tem sido assim tão mau quanto isso. As personagens até são bastante likeable, tirando a irmã, não gostei muito da irmã do protagonista, né? Até porque tem aquele enredo um bocadinho incestuoso, entre aspas, pá, é claro que não fica nada esclarecido que a irmã gosta dele, não, mas, opa, algumas interações, eu não sou o maior fã e é de certa forma aquilo que mais me tem posto
para baixo, de certa forma, ou seja, não elevar um bocadinho mais acima o nível da obra, um bocadinho por aí, porque não gosto muito desse tipo de interações, mas tirando isso, acho que a obra até tem funcionado bastante bem dentro ao que se propõe. Como eu digo, o protagonista até é minimamente interessante e, portanto, esse episódio foi para mim o melhor até agora, o terceiro. Depois este quarto tivemos um bocadinho mais da Alia, né, porque a Alia faz parte do Conselho Estudantil, né, e o próprio Kuzey acabou por ceder e entrar também, a pedido lá do Presidente e também de várias pressão e tal, porque ele já tinha feito parte também do Conselho Estudantil quando ainda andava anterior, né, no fundamental, como se diz no Brasil. Aqui em Portugal seria no segundo ciclo, acredito eu, né, mais ou menos, segundo ciclo. Portanto, seria então esses os equivalentes, e então ele na altura também já tinha se ajudado e tudo mais, só que ele estava-se basicamente a pôr de lado, não se queria envolver, mas acabou por se envolver neste último episódio e acabou por fazer parte também porque ele ajudou a Alia a entrar. Tinha lá uma discussão entre um grupo de futebol e o grupo de beisebol, né, as equipas, porque eles só têm basicamente um campo e tinham que dividir o campo, ou então arranjar maneira de fazer com que ambos conseguissem ir lá praticar, porque a equipa de beisebol supostamente era muito boa, só que a de futebol tinha mais jogadores e as táneas estavam melhores, por assim dizer. E portanto a Alia estava a saber realmente difícil de conseguir resolver a coisa, até porque ela não tem muitas skills sociais, porque basicamente ela era sempre ignorada, também pelo que foi mostrado no episódio 3, porque ela puxava muito, ou seja, ela queria muito que as coisas fossem 100% bem feitas, o que não está errado, atenção, não está errado de todo, só que é uma idade onde é muito complicado, porque muitas das crianças, que é mesmo assim, só querem se divertir, só querem fazer tudo ao seu tempo, ok, claro que também se esforçam, mas não tanto como a Alia, e ela acabou por não desenvolver tanto essas skills sociais, por assim dizer, e daí também ter problemas para resolver estes problemas. Então aparece o Kuzey, que tem muito mais interação social, percebe muito mais das coisas, de como é que as coisas podem funcionar, é muito mais inteligente, consegue-se aperceber que o facto de uma das assistentes do futebol era namorada do chefe, do capitão de beisebol, do chefe de beisebol, né? Do capitão de beisebol, e então ele apercebendo-se disso, conseguem ali fazer arranjar uma solução onde basicamente as assistentes do futebol vão também ajudar o grupo de beisebol, porque naquela altura os rapazes querem meninas para ajudar, I guess, é isso que eles vendem, mas de certa forma acabou por resolver um problema que inicialmente a Alia não conseguia e ele conseguiu. E portanto depois ele também ajuda e vai andar com ela para ela se candidatar a presidente, portanto ele vai ser o sideman dela, ou seja, vai estar ao lado dela para ajudar para ela virar presidente do Conselho Estudantil no próximo ano, que era basicamente entre ela e a irmã dele, então está ali, estou a prever que vai haver ali um bocado um chip entre os dois, entre as duas no caso, mas pronto, é o que é, e ele acaba então por a ajudar e acaba então por a própria Alia ficar um bocadinho mais com alguém que finalmente consegue estar ao lado dela, de certa forma, coisa que ela não tinha conseguido até agora. Portanto, a obra não é magnífica, não, tem muitas tropes genéricas, tem sim senhor, mas é como eu digo, o que me acabou por surpreender e deixar fazer este vídeo foi no fundo esse episódio de flashback, que acho que se foi levado muito bem, foi bem cadenciado, a narrativa foi interessante e não senti que fosse muito forçada como é na maioria deste tipo de rom-coms, que é mesmo assim. Portanto, gostei desse episódio e foi um episódio necessário. Eu sinceramente nem sei se ia continuar ou não, mas acho que foi um episódio necessário, o episódio 3, para conseguir me manter, de certa forma, hooked, né? Manter dentro da obra e querer ver pelo menos estes 12 episódios até ao fim. A opening também é muito bonita, é bastante fantástica. Toda esta season tem openings incríveis, mas esta foi uma delas, muito boa mesmo, acho que vale a pena ver. E a Doug Cobb no geral tem feito um trabalho minimamente decente em conseguir manter duas produções que não são precisas esbanjar em animação, mas pelo menos conseguir manter a consistência em ambas. No meu caso da capa é ajudarem ao Oshinoko, e aqui neste caso, embora seja uma equipa não tão forte entre aspas, mas consegue manter dentro do possível as coisas a funcionar minimamente bem. E na minha opinião, acho que a Alia vale a pena, a Aliação vale a pena para quem é fã de rom-coms, na minha opinião, acho que vale a pena, porque dentro do género tem sido uma das melhores litas que eu vi nos últimos tempos. Na minha opinião, claro, e os VAs também são muito boas, tiveram até referências a outros animes e, portanto, acho que nesse aspecto, Haruhi no caso, acho que nesse aspecto vale a pena. Portanto, se viram até aqui, agradeço-vos imenso. Vão ver ali se gostam de rom-coms, de romances, comédias, neste tipo de setting. Eu preferia que fosse um setting mais adulto, como vocês sabem, eu não tenho visto tantas rom-coms quando o setting é assim mais novo, porque acho que já funciona melhor com algo mais adulto para mim, mas este até me surpreendeu e até acho que vale a pena. Portanto é isso, o meu nome é Kaiser, espero que tenham gostado do vídeo. E vejo-vos no próximo. Tchau, tchau.